Olá, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que vocês assistirem esse vídeo. Nós pretendemos gravar que como que a gente vai fazer essa revisão sistemática de literatura bibliométrica utilizando softwares. E eu vou compartilhar com vocês aqui a tela e a gente vai enfocar nesse vídeo como que a gente faz a RSL utilizando o R, através da interface do RStudio, né, utilizando o pacote de algoritmo do Bibliometrix e do BiblioShine. E a gente também vai passar rapidamente mostrando como que a gente faz essa análise bibliométrica através do VozViewer. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Sim. Aí. Bom, a gente, para fazer a ESL baseada em domínio, né, fazendo uma análise bibliométrica, a gente tem alguns softwares que a gente pode utilizar. Tem o BibExcel, SiteKeys, o CIMAT. Algumas pessoas utilizam o próprio Excel para fazer, né, através de fórmulas e tudo mais, utiliza o Excel. E tem o RStudio, utilizando o pacote do Bibliometrix. O R e o RStudio, ele permite fazer análise bibliométrica através principalmente, né, das bases de dados da Web of Science e da Scopus. E é o que a gente vai enfocar aqui, né? E o VozViewer, ele é um software também de interface mais amigável, né, mais tranquila, e que a gente pode utilizar aí outras bases de dados, com a Web of Science, Scopus, PubMed, LINS e Dimensions. São Depois eu vou mostrar para vocês no próprio software que essas bases de dados têm algumas abas no próprio software que te permite fazer isso, né? Bom, a gente não vai abordar esses primeiros, né? O BibExcel, o SiteKeys, o CIMAT e o próprio Excel. Nós vamos focar no RStudio e no VozViewer. Bom, antes de mais nada, para aquelas pessoas que nunca utilizaram o software R, a gente precisa instalar, né? Eu não vou mostrar para vocês como instala, mesmo porque é um procedimento muito simples, né? Eu coloquei aqui nessa tela o resumo, né, de como que você faz. Você vai acessar o site lá do R Project e entra em CRAN e vai seguindo esses passos, você consegue baixar. O que eu vou frisar para vocês é que você primeiro precisa instalar o R. Você instalando o R, você vem depois, instala o RStudio, e o RStudio, ele tem uma outra plataforma, porque quando você vai utilizar o R vai ficar lá na sua máquina, e quando você vai utilizar, você vai abrir só o RStudio, que o RStudio, ele tem uma interface mais tranquila, né, mais fácil de utilizar, que inclusive pessoas, né, não programadores, né, conseguem utilizar facilmente. Você estando com o script, né, ou seja, para usar o R, você não precisa ser programador. É claro que o programador vai encontrar, vai ser muito mais fácil, inclusive a pessoa que já trabalha com programação há mais tempo, eles utilizam o próprio R, eles nem utilizam o RStudio, necessariamente, né? E aí, a gente, baixando o R e o RStudio, então a gente vai instalar o pacote do Bibliometrix. Esse script aqui,
ele foi retirado, né, de um curso que eu fiz, e, e aí a gente copia, né, esse script, ele está pronto, né, então você vai pegar lá, aonde tem o hashtag, ele não é comando, e aí a gente copia ele lá no R, eu vou abrir para eu te mostrar, e você consegue fazer aqui, pegar os arquivos que você puxou lá da base de dados, da Scopus e da Web of Science, juntar os dois arquivos, remover os duplicados e pegar os pontos em comum, autor, título, abstract, e introdução e assim por diante. E aí você consegue depois salvar um arquivo com a terminação CSV, que essa terminação, esses artigos você vai conseguir abrir lá no BiblioShine. Eu vou mostrar na prática, porque eu acho que fica mais fácil. Eu marquei aqui, ó, nesse círculo vermelho, que esse endereço que está aqui, cbib/savedrex.bib, é o endereço que você salvou lá na sua máquina. Então, quando você copia esse script lá, coloca ele no R, você precisa alterar aqui esse endereço, aonde está, de fato, o seu arquivo lá, tá? E a mesma coisa aqui embaixo, nessa parte aqui, onde ele vai salvar o arquivo com CSV. Você vai precisar colocar o endereço onde você quer salvar o seu arquivo. Bom, então vamos lá. Aí aqui eu vou sair, né, dessa página, vou abrir o R. Antes de abrir o R, eu vou mostrar para vocês primeiro como que a gente vai fazer para poder salvar o arquivo, né? Então, eu venho aqui no portal de periódicos da CAPES, entro na lista de bases. Antes eu tenho que vir aqui, antes de fazer a pesquisa, escolher a base de dados, né? Eu tenho que vir aqui no acesso café, fazer o acesso da UFMG, né? Ou da universidade, da instituição a qual você tem esse acesso, né? Então, você entra. O meu já está salvo aqui, né? O meu ID e minha senha. Eu entrando aqui, eu vou voltar aqui na lista de base, né? Porque é o procedimento que eu tinha que ter feito antes, né? E aí eu venho aqui, ó, na Web of Science. No meu caso, eu coloquei aqui, como eu já fiz esse percurso antes, né? Ele está demorando um pouquinho. Eu já fiz esse percurso antes e o arquivo já está salvo. Mas eu vou fazer de novo para que vocês vejam como que a gente faz essa pesquisa. Mas aí já está aqui, gravado aqui a minha pesquisa. Ó. Então, eu vou pesquisar coincidência análise or, né, análise de coincidência e configurational comparative methods and causal inference and fuzzy and crisp. São palavras-chave desse método, né, que é o de análise de coincidência, então eu já venho aqui e vou pesquisar. Nesse caso, apareceram 247 estudos, eu vou colocar aqui já os filtros, né, que me interessam, né, por exemplo, eu já sei que a análise de coincidência, ela foi um método que foi criado a partir de 2009. Então, eu vou colocar todos os estudos de 2009 para cá, né, 2009 até 2022. Vou marcar todos os itens, os anos aqui, para eu refinar. E vem, refino. Vou escolher artigos, né, o tipo de documento, artigo de conferência
artigo de revisão. Vou refinar. Aqui no assunto, eu já posso excluir alguns assuntos, porque eu já sei que nessa área tem alguns estudos na área de física nuclear. Essa metodologia, ela tem um outro tipo de metodologia de pesquisa em outra área que não é a que eu quero pesquisar. Então, eu vou excluir esses itens aqui. Os outros eu vou deixar, porque, na verdade, eu preciso mesmo ler os títulos e os resumos para eu identificar quais estudos, de fato, eles vão entrar na minha amostra. Mas aqui, como a gente não está querendo, eu quero mostrar basicamente para vocês. Estou fazendo só um filtrozinho rápido, né? Isso aqui é a título de exemplo. Eu vou deixar só esses itens aí. Os idioma não vão mudar. Então, eu venho aqui em exportar e eu vou exportar em BibTeX, que quando eu vou usar no R, eu preciso que seja em BibTeX. Quando eu vou usar lá no VozViewer, eu tenho que salvar esse arquivo em arquivo de texto, tá? Então, eu venho aqui, ó, arquivo de texto sem formatação e salvo. Mas aí, eu já tenho esse arquivo salvo, eu já fiz a pesquisa, então só vou mostrar para vocês salvar em BibTeX. Eu também já fiz, mas eu vou salvar de novo, só para mostrar mesmo. Eu posso colocar todos os registros dos 97 estudos que eu encontrei depois que eu apliquei os filtros. Eu venho aqui e vou escolher o conteúdo, né? Eu vou precisar do registro completo e das referências citadas, né? Porque eu vou fazer uma análise bibliométrica. E aí eu vou em exportar. Quando eu vou em exportar, ele vai abrir a aba aqui, né? Para poder salvar o arquivo. Eu já vou salvar esse arquivo aqui. Já tem uma aba aqui do artigo do CNA. Eu vou modificar o nome para poder facilitar, né, na hora da minha busca dele lá, né? Vou colocar aqui teste Web of Science e salvo. E eu faço a mesma coisa lá na Scopus, né? Na Scopus eu vou vir aqui, voltar, né? Entrar na Scopus. Com uma diferença que lá na Scopus eu não consigo colocar, eu já tentei fazer, né, nessa minha pesquisa, eu não posso colocar em português, né, então aqui na Scopus eu vou colocar só o termo de coincidência análise, que ele vai coincidência. E aí, ele me retornou. Opa, eu fechei aqui. Eu estou colocando errado, por isso que não está dando. Scopus, coincidência. O que está errado aqui? Eu coloquei errado com C. Coincidência. Tá vendo? Se eu coloco errado, ele não vai me dar o termo. Então, eu preciso colocar o termo certinho. Outra coisa, como eu coloquei sem aspa, eu coloquei coincidência e análise, aí ele interpretou que eu faria pesquisa da palavra coincidência e de análise. Então, eu tenho que voltar aqui e vou colocar entre aspas para que ele me traga só esse termo composto. Então, ele me apresentou aqui 258 artigos. Aqui eu não vou salvar, não, só para mostrar para vocês. Aqui na Scopus eu tenho que apertar, né, selecionar esse botãozinho de todos e venho exportar. E no exportar, eu
marco todas as informações que eu quero que baixe, eu prefiro marcar tudo, e marco aqui que eu quero artigo BibTeX e exporto, e faço a mesma coisa, salvo lá. Ele vai abrir a aba de salvar. Nesse caso aqui eu não vou salvar porque eu já tenho salvo, era só para mostrar para vocês. Então tá, então agora eu vou voltar, eu vou abrir o R, né? No caso eu já tenho o R instalado, então eu vou abrir ele aqui, o RStudio, já abro ele aqui. O R, eu já salvei aquele script que eu coloquei lá no coisa, eu já salvei ele aqui, né? Então, vem aqui, né? Instalar o pacote, né, do Bibliometrix. Eu já instalei, então eu não vou instalar de novo. Eu posso até instalar de novo, cada vez que eu entrar, é bom periodicamente eu instalar de novo, porque aí eu pego as atualizações. Mas nesse caso aqui, eu salvei essa semana, então eu não vou fazer. Mas toda vez que eu vou entrar no pacote, que eu vou rodar o pacote, eu preciso chamar esse pacote. E eu consigo chamar esse pacote através desse comando aqui, ó, Library Bibliometrix, que eu venho, não preciso selecionar, eu coloco o item aqui em qualquer um e dou um Ctrl Enter. Aí ele chama o pacote. Quando tem esse asterisco aqui, que isso aqui é um texto simples, tá? Esse asterisco não, como é que chama isso aqui, gente? Hashtag. Então, essa hashtag aqui é só informação. Aí, quando não tem, né, que igual já não tá aqui coisa aqui são os comandos. Esse comando aqui, ele vai converter aquele arquivo que eu coloquei nesse endereço aqui, ó, tá lá nesse endereço, tá? Já tá salvo. E ele vai pegar esse arquivo que tem essa formatação, esse easy aqui, ele significa que ele é da Web of Science, e ele vai transformar isso em BibTeX. Ele é um arquivo de terminação bib, e ele vai formatar BibTeX, tanto o da Web of Science quanto da Scopus, né? Então, eu tenho esse eu posso selecionar tudo e dar um Ctrl Enter de tudo de uma vez, mas o que vai acontecer? Dependendo da sua capacidade computacional, né, do seu computador, isso pode causar uma demora maior. Então, o recomendável é você vir em cada um desses comandos e dar um Ctrl Enter. Aí ele, aqui embaixo, ele já aparece, ele já leu e já deu aqui o resultado que foi feito. Aí eu vou. Aqui no meu caso está sendo rapidinho, porque eu já fiz isso, então ele está aqui do lado, aqui, ó, o arquivo já foi chamado, né? Então, o arquivo tem 50 observações, 53 variáveis. No B tem 59 observações, 39 variáveis. Mas eu estou repetindo para vocês verem. Aí eu vou lá no segundo, no B. Né? Então, ele já fez. Aí eu vou no outro comando, deu um outro Ctrl Enter. O que ele fez? Ele juntou o A e o B e removeu os duplicados. E transformou, né, ele em M. E então, o M, aí eu venho aqui, estou dando o comando de baixo, né, para poder selecionar os itens em comum que eu tenho interesse. Tá, já dei um Ctrl Enter lá, ele já leu. Aqui, eu já vou mandar ele salvar o arquivo em CSV. Ele já fez isso lá, aqui embaixo, onde está, quando está em azul. Ele já colocou tudo certinho. Aí eu venho aqui, vou dar um outro Ctrl Enter nesse comando aqui de resultados, né? Porque ele vai me mostrar o resultado. Na verdade, ele vai fazer a análise aqui nesse comando. Então, ele faz o comando.
Eu dou um Ctrl Enter por último, e aí ele vai me mostrar. Então, aqui, ó, ele já me mostrou já me trouxe alguns dados. Ele trouxe os dados para mim do ano, né, do período, os tipos de documento, o número de palavras-chave, né? Me deu aqui também os autores, me deu quantidade de artigos por ano, né? Então, só com esses dessa primeira análise aqui, ó, já tenho bastante dados para poder jogar no meu trabalho e fazer uma análise lá na prática, né? Na escrita. E aí, por fim, eu vou chamar o Biblioshine. Eu dou um Ctrl Enter aqui e ele vai abrir para mim uma aba, né, lá no Explorer e abrindo o Biblioshine. Aí eu vou mostrar para vocês que aqui no Biblioshine eu vou fechar esses outros arquivos aqui para facilitar. Então, ele me abre o Biblioshine. O Biblioshine tem essa interface, né? Um pouco diferente do R, né? Mas aí uma coisa que é importante, você não pode fechar o R. Ele abriu aqui, né? No Edge, mas não quer dizer que eu vou fechar aqui o R, tá? Porque o R continua trabalhando lá por fim. Esse arquivo aqui, essa referência é o artigo dos autores, esses autores aqui, Aria e Cucurulo, não sei como que fala, de 2017, que foram os autores que criaram o pacote de Bibliometrix. Tá? Então, quem tiver interesse, quiser ler, né, e ver de fato como que ele foi feito, é só a gente buscar esse artigo aqui. Então, vamos lá. Aí eu venho aqui em Data, Load Data, e aqui eu vou importar o arquivo, aquele arquivo CSV lá, né? Aqui tanto faz eu colocar o Web of Science ou Scopus, porque na verdade ele vem aqui como por default, né? Web of Science eu posso deixar. E deixa eu tirar esse negocinho aqui que ele está atrapalhando. Eu vou ter que puxar ele para o outro lado. Aí eu venho aqui, busco no browser o arquivo que está lá na pasta, ó, na minha pasta lá do doutorado, do artigo do CNA que eu estou fazendo, e já busco o arquivo que eu salvei em CSV e abro ele. Então, eu vou abrir e vou dar o start aqui. A partir do momento que eu já dei esse start, ele já me aparece aqui os 5 resultados principais, mas eu posso vir aqui e modificar para todos os arquivos que eu encontrei. Né? E aí eu tenho aqui, ó, pode vir com a setinha aqui, ele vai me mostrar o DOI, o nome dos autores, todos os autores, tá vendo que tem um artigo, o título do artigo, deixa eu voltar aqui. Então, olha, tem várias informações aqui importantes, né? Que a gente depois vai fazer essa análise, vai julgar isso lá no nosso estudo, né? Fazendo análise do que a gente encontrou. Aí tem como printar aqui, ó, imprimir, né? Eu salvo ele no meu computador. Mas aí o que eu quero mostrar para vocês? Ele tem aqui vários, posso colocar filtros aqui, tá? Eu posso vir e colocar algum filtro, quero ver os documentos e tal, por exemplo, até apareceu artigo em chinês, eu não quero, então eu posso vir deletar ele. Não, eu só vou querer artigos em inglês e inglês e espanhol. Eu também posso mudar o tempo, posso mudar o tipo de documento, tá? Eu posso aplicar alguns filtros aqui mesmo. E aqui eu já posso fazer algumas análises, ó. Eu posso
puxar aqui os autores mais relevantes, aí ele vai me dar, né? Eu tenho que vir aqui, ó. Ele vai me dar um gráfico dos autores mais relevantes. Pode ser em gráfico, pode ser em tabela. E eu posso salvar essa tabela em CSV, em Excel, em PDF, né? A tabela tem mais de uma aba aqui, ó, então tem bastante informação para eu trabalhar no meu. Então facilita demais, né? Os locais mais citados, né? Onde os autores estão localizados, né? Eu venho aqui no Run também, ele vai me dar aqui, ó. Eu posso mudar isso aqui também, tá? Eu só peguei os 10 e venho aqui por default, deixei, mas aqui só para a gente ter uma referência mesmo, né? Tá vendo? Pode ser em tabela, dá várias opções. Então, o Biblioshine, ele vai me dar uma infinidade de possibilidades para fazer análise. O objetivo meu aqui é mostrar para vocês que ele vai ter esse tanto de possibilidade, né? Aqui, ó, concorrência, pode me dar um mapa temático. Olha, aqui ele vai aparecer os clusters, ó. Olha que legal. Aí, coincidência análise. Ele já vai me dar aqui, ó. Eu posso pôr um zoom, né? De coincidência análise. Quem está falando, né? Coincidência análise é o mais citado. Aí vai me dando. Pode vir em tabela, pode vir em gráfico, né? Olha. Mapa temático. Eu venho no Run também. E ele me dá os clusters todos ali, ó, com o número de citação. É muito legal. Aqui dá para poder viajar na maionese nesses negócios aqui, até não querer mais, e escrever um artigo, escrever um trabalho muito bacana. Aqui, eu já identifiquei alguns erros nessa minha pesquisa aqui. Porque, como eu falei, o termo coincidência análise, ele é utilizado em outras áreas. Então, essa pesquisa que eu fiz aqui, ele me trouxe artigos que não é, de fato, da minha área que eu estou buscando. Então, mas é porque eu fiz uma pesquisa rápida, né? Eu não li eu não fiz o processo da revisão sistemática de literatura, porque, na verdade, o que eu queria mostrar para vocês o software e como que funciona. Mas, primeiro, a gente precisa fazer todo aquele procedimento, buscar os artigos, fazer a seleção, ler os títulos, ler os resumos, depois ler o artigo na íntegra, e excluindo aqueles artigos que a gente não vai usar, para depois a gente trazer ele para o R para fazer a análise, né? Então, assim, aqui é só para vocês terem um exemplo aí, ó. Tem evolução temática, então tem muita coisa que a gente pode trabalhar através do R. Às vezes ele demora um pouquinho para carregar, porque, na verdade, se você tiver como é que fala? Um número, esse banco de dados aqui, parece que era com 90 e poucos artigos, ou seja, é relativamente pequeno, né? Então, se você pegar um outro aí com 1.000 artigos, alguma coisa assim, vai ter um volume de referências muito maior. Então, você vai demorar um pouco também para fazer essa análise, tá? Então, aqui é mais a tipo de exemplo para vocês mesmo. Aí, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Mas eu já eu vou só mostrar para vocês aqui outra coisa. Eu selecionei esse vídeo aqui no YouTube, mas no YouTube tem várias outras opções.
Então, esse vídeo, eu achei ele muito, muito, muito bacana. Ele fala como fazer a análise bibliométrica, ele dá uma aula, um vídeo de mais ou menos 1h20, uma coisa assim. O professor Ricardo Limonge, da UFG, né? E aí, parece que é de Goiânia, Goiânia, está escrito aqui embaixo. Então, ele traz aí bastante informação, né? Mas o que eu, voltando aqui, você estando com o script, fica moleza de fazer, tá? Então, é você copiar esse script aqui, jogar lá no R, vocês viram lá, não tem muito, como é que fala? Dificuldade, não, né? E o R, ele é muito bacana de aprender, ele tem, me parece, se não me falha a memória, mais de 15 mil tipos de pacotes que você pode fazer análises variadas, análises qualitativas, quantitativas, é, e aí você tem muitas infinidades, então é interessante para o acadêmico aprender, sim, né? É um software muito legal. Bom, aí vou mostrar para vocês agora o Voz Viewer. O Voz Viewer você tem que entrar no site, né? Eu coloquei o site aqui, entrar no site, fazer o download dele, escolhe aí o seu sistema operacional e instala. Eu trouxe aqui para vocês também esse tutorial do professor Alfredo Lanrosinski Neto, que é um vídeo assim, muito tranquilo, é um vídeo de 23 minutos, ó, facinho demais, ele explica muito tranquilo, porque tem vários vídeos no YouTube que ensina a mexer no VozViewer, mas eu achei tão complicado, eles complicam tanto que é mais difícil você entender o que ele está explicando e tudo. E o professor Alfredo, ele consegue explicar tranquilamente, assim, muito bacana mesmo. Então, se vocês quiserem depois é, gastar aí os 23 minutos, vocês não vão perder tempo, vai ser muito bom para vocês aprenderem. Então, eu vou entrar aqui para vocês, o meu já está instalado, e eu vou mostrar para vocês como que funciona. Bom, essa é a interface do VozViewer. Então, você entra aqui, vem em Create, e tem 3 opções. A opção que a gente vai utilizar é essa daqui, né? Criar um mapa baseado na bibliografia, né? Em dados de bibliografia. Eu vou em Next. A opção também que eu vou utilizar são os artigos, né, de databases, né, da Web of Science, Scopus, ou Dimensions, Lindsay ou PubMed. E aí eu dou sequência. Aí eu venho aqui, o que eu tinha falado com vocês, né? Ele abre para mim 3 abas, ó. Ó, 3. O problema de contar. Ai, ai. Me abre essas 5 abas, né? Essas 5 opções. Então, eu venho aqui, pego no Web of Science e vou lá no Browse para poder buscar o arquivo que eu quero. Eu salvei na minha pasta aqui. Ai, cadê? Vou aqui no recente. Aqui. Aí eu salvei aqui, ó. Web of Science, no TXT. E eu já vou colocar aqui, vou no Finish. E ele vai rodar. Então, ele já, como ele é um banco de dados pequeno, ele não me deu muita coisa, tá vendo? Ele me deu uma pouca opção aqui. Deixa eu voltar aqui. Na verdade, eu esqueci de marcar um. Vem aqui no Next, né? Ah, tá. Aí aqui nessa aba, eu posso escolher qual vai ser o método de análise né, bibliométrica que eu vou fazer. Aí eu tenho de coautoria, de concorrência, de citação, de acoplamento bibliográfico, de autores, organizações, países, né? Então, vou colocar aqui para vocês aqui, ó, de concorrência.
Aí vem. Ele vai me perguntar aqui qual que é o número de palavras. Quanto mais eu aumentar aqui, ó, ele vai estar me diminuindo as palavras-chave, ó. Eu posso mudar aqui, ó, palavra-chave não, os thresholds aqui. Tá vendo? Então, eu vou colocar só um de 3 aqui. Aí, next, e ele vai. Aqui ele me aparece aqui todas as palavras-chave. Nessa lista aqui, eu já posso, por exemplo, excluir algum termo que eu sei que não tem nada a ver com o meu tema. Então, eu já venho aqui e desmarco. Então, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Esse aqui, já, de uma certa forma, a gente já sabe, né? A gente já pesquisa o tema, então você já pode desabilitar alguns aqui que não é da sua área, né? Então, tá. Aqui é só para vocês verem mesmo, a título de exemplo, como que ele funciona. E vai no Finish, aí você dá um Yes aqui, e aí ele vai te apresentar aqui, ó. Então, ele apresenta aqui os clusters, né, aqui, ó, de análise comparativa, de análise de coincidência, de eventos de análise de coincidência, de climático e tal. Aí, você vai vendo como que ele te mostra vários clusters, né? No meu caso aqui, alguns aqui parece que não tem nada a ver. Esse aqui, por exemplo, parece que não tem nada a ver com o meu tema. Mas, conforme eu já tinha dito para vocês, aqui eu tenho como ver aqui, ó, quantos clusters que ele está me dando, ó. Aí ele me aparece aqui com cada cor é um cluster, né? O que que significa esses clusters? Ele significa que são os temas, né, similares ali, dentro de uma base de dados ou de um núcleo de estudos, né? Eu posso mudar aqui também para overlay, a visualização de overlay, né, onde ele vai me mostrar aqui, ó, o amarelo, o amarelo são os mais recentes, né, e os azuis escuros mais antigos, né, 2014, me dá a tabelinha aqui também. Também posso ter a visualização por densidade, né, ou seja, dá diferentes opções de visualizações. Eu tenho aqui essas 3 abas também, ó, de itens. Aí ele me coloca aqui, ó, no cluster 1, aí eu tive esses itens no cluster 1. No cluster 2, eu tive esses. É muito legal, né? Porque ele já me dá aqui tudo separadinho. Então, eu pego esse material aqui e eu vou colocar ele, vou fazer essa análise lá no meu texto, na hora de escrever o texto, né? Ele tem essa aba aqui também de análise, ele me permite fazer modificações, né? Aqui está por associação, né? Fracionalização, tal. Então, aqui você pode ir brincando aqui até você ver aqui, o que é que você quer. Volta aqui no artigo, volto aqui também, e aí eu vou mudar o tipo de análise que eu quero. Então, eu vou criar de citação. Então, citação por referência, por pesquisa, por autores, né, por campos. Aí eu dou um finish aqui e ele vai mudar para mim. No meu caso aqui, aqui não vai aparecer direito porque a gente tinha poucos estudos, né? Deixa eu voltar aqui também, que pode ser que eu marquei. Aqui, ó. Vamos diminuir aqui o número mínimo de citações para... O que acontece? Quando a base de dados, né, ela é pequena,
eu vou ter um número menor de referências. Então, se eu tenho um número menor de referências, meu campo é pequeno, esse campo mesmo da análise de coincidência é um campo pequeno, ele tem poucos estudos, não é um campo igual, por exemplo, comportamento do consumidor, que você vai pesquisar, tem 300 mil artigos em cada base. Então, aí eu vou limitar a quantidade de referências se eu tenho muito artigo. Agora, aqui, como eu tenho poucos artigos, aí eu vou colocar um número menor, né? Que senão não tem nem dados para poder trabalhar. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, 4 citações, né? Número mínimo de citação. Aí eu vou no Finish, ele vai me dar tem o Baumgartner, né? Dessa área, Baumgartner 2009, ele me dá ali todas elas. Venho aqui também, olho os clusters, deu 2 clusters só, tá? Seria interessante a gente fazer essa análise com um número maior, né, de estudos. Aqui, ó, já consigo ver que o Baumgartner é o autor que mais cita, né, que mais publica. Na verdade, eu já sabia disso, porque eu pesquiso essa área, né, então eu já sabia, mas vem para confirmar, né? Aí vem Hagan, e aí o que acontece? Eu preciso pegar esses autores aqui, no meu caso, e eu preciso conferir se esses autores são mesmo da área, porque é um termo usado em 2 áreas diferentes, né? Eu vou precisar fazer essa análise também. Bom, então é isso que eu queria mostrar para vocês. Vocês podem fazer a análise de coincidência. A análise de coincidência. Desculpa, gente, estou errando. Vocês podem fazer a análise bibliométrica utilizando os 2 softwares, tanto o VozViewer quanto o RStudio, né? O R através do RStudio. O R, ele tem mais opções, né? Eu pude perceber, talvez eu não tenha mostrado para vocês um a um, até por uma questão para não ficar maçante, e mesmo porque é muito fácil. Depois que você conseguiu fazer esse papel, esse percurso todo, né? Aqui do script, você consegue acessar lá tranquilamente e você vai mexendo, você vai conhecendo o software, porque ele é super intuitivo. Então, é uma coisa que vocês mesmos podem ir pesquisando. O importante é que eles, todos os 2 softwares, tanto o R quanto o VozViewer, ele permite que você salve essas imagens para você colocar no seu artigo, mas, obviamente, vai depender de você, enquanto pesquisador, a sua capacidade de fazer a análise desses achados, né? E é bem interessante. Bom, então é isso. Nós ficamos por aqui e a gente vai se falando, que é só para vocês irem se conhecer, né? Conhecer que existe essa possibilidade de pesquisa, tá bom? Então, um abraço para todos aí. E qualquer dúvida, vocês mandem mensagem para a gente, tá? Se precisar ajudar, a gente está aí.